Capítulo 2. Aqui começa uma história de lutas, batalhas de guerreiros. Você acredita em propósito? Eu encontrei o meu, onde só descobri depois de muitos anos e entendi o porquê de tudo o que passei. Continuando, Raul nasceu na Bolívia, meu pai. Seus pais morreram quando ele tinha 4 anos, deixando ele e mais 2 irmãos órfãos. Então sua tia ficou só com Raul, separando assim os irmãos. Mas ela não gostava de crianças. Então ela batia em Raul, meu pai. Ela deixou marcas profundas no rosto, costas, línguas do meu pai, onde ele as levou para a vida toda. Natália, brasileira, mineira, minha mãe, ela também teve uma infância difícil, onde perdeu a sua mãe quando era um bebê. Mais para frente, eles se encontraram e começaram suas lutas. A primeira casa deles foi de sapê. Não tinha janelas, portas, o chão era de terra batida, suas necessidades eram feitas em um pinico e jogado ao lado no terreno. Raul, no seu primeiro emprego no Brasil, começou a trabalhar em uma grande empresa. Lá ele era muito respeitado pela sua seriedade, honestidade. O tempo passou e ele queria montar o seu negócio. Com muito custo, conseguiu sair do trabalho e foi atrás do seu negócio, cheio de esperança, vontade. Aos poucos, começaram a ganhar dinheiro e melhorar de vida. Até depois de muitos anos de luta, eles alugaram um apartamento em um lugar nobre e perto da igreja. Raul achava que ser rico era sinônimo de trabalho honesto. Achava que eles eram como meu pai. Mas ali seria o começo de muito sofrimento, percas, fome, roubo. Naquele prédio só tinham pessoas importantes, onde até o filho de um deles falou um dia para mim: "Você não tem noção o que podemos fazer." No dia em que ele falou aquilo, não dei muita bola, mas depois entendi tudo mais para frente. No decorrer dessa história, quando estávamos morando lá, meu pai bateu no carro do desembargador sem querer, que morava lá também. E pouco antes disso, a minha irmã Daisy pegou $1.000 do meu pai escondido, onde ele estava juntando para dar entrada em um apartamento. E esse dinheiro ela deu para os filhos do fiscal da fazenda, que moravam nesse mesmo condomínio também. Eles estavam fazendo uma pirâmide. Convenceram ela dizendo que ela iria ganhar muito dinheiro, onde ali ela perdeu o dinheiro do meu pai. Ele depois descobriu que tinha sumido os seus dólares e perguntou para mim e para minha irmã quem tinha pego o dinheiro. A minha irmã negou e meu pai me bateu na época. Então, depois de alguns dias, a minha irmã falou que tinha pego e dado para os amigos dela do prédio. Meu pai ficou furioso e falou que queria o dinheiro dele de volta. Então eles devolveram o dinheiro. Mas tudo isso seria cobrado com juros e correção monetária. Mas isso vou explicando no decorrer dessa história. Continuando, quando eu morava nesse condomínio, estudava em um bom colégio. Lá eu fiz muitos amigos, colegas, com isso fiz história por causa das minhas brincadeiras. Nessa eu conheci Saulo Lopes. Com o tempo eu o considerava como um irmão, mas ele mostraria quem é mais para frente. Só o tempo pode mostrar quem somos de verdade. Aí que veio uma fase onde meu pai começou a perder tudo. Ficamos em uma situação muito difícil financeira, onde até passamos fome. Nessa fase eu tinha muitos amigos e alguns estavam dando uma força. E um dia eu saí com eles e conheci alguém especial, onde tivemos uma história.
onde existia uma conexão diferente. Eu queria poder dar o mundo a ela, mas estava passando por dificuldades. Até a hora que ela engravidou, onde ficamos surpresos, ainda mais a sua família. Talvez com essa pressão ela perdeu a criança. Então depois disso tivemos a nossa última noite e terminamos. Aí apareceu Saulo Lopes, que já estava rondando há um bom tempo. Eu o conhecia, mas não sabia que faria algo assim. Mesmo antes de terminarmos, Saulo Lopes gostava de provocar dando indiretas. Para ele tudo era um jogo. Depois disso começou o jogo. Eu já o conhecia e sabia como era o jogo dele. Sempre gostou de mostrar como um troféu. Depois de um tempo eu respeitei a decisão de Renata e sabia que eles estavam juntos. Mas Saulo continuava a provocar. Percebi também que vários amigos estavam fazendo parte disso e não falavam nada. Mas por quê? Mesmo depois de muitos anos, eu via que estavam me seguindo e atrapalhando em tudo. Vi amigos sendo usados e vi eles usando pessoas para entrar em minha casa. Eu sabia, mas não entendia. Então a única forma que eu fiz para lembrar de Renata foi através da música. E isso estava incomodando algumas pessoas, ainda mais quando eu fiz a minha casa. Coloquei foco com o objetivo de fazer a minha casa devido ao que aconteceu comigo. Talvez se estivesse melhor financeiramente, mudaria tudo. Continuando, eu e meu irmão tínhamos uma empresa, mas quem era dono era o meu pai. Mas o meu irmão sempre me atrapalhou por ter sido o irmão mais novo. Então decidi vender a minha parte, mas era para ele cuidar do nosso pai, onde falou que nunca tiraria ele da empresa. Depois de 2 semanas de ter feito o negócio, o meu irmão mandou o nosso pai embora da empresa. Depois disso, eu e meu pai contratamos um advogado. Ele falou que seria fácil fazer a gente voltar para a empresa, mas ele não fez o processo. Nessa, meu pai ficou doente com câncer e depois que ele faleceu, o advogado perguntou para mim: "Você quer que eu seja o seu advogado ou advogado do diabo?" Aquilo me fez pensar naquelas palavras e vi que ele não fez nada, estava esperando meu pai morrer. Então entrei contra ele na OAB. Depois disso, o advogado me ameaçou, falando que iria destruir tudo o que era meu e que iria chegar um processo atrás do outro. Mas aquelas palavras não eram dele, e sim das pessoas que estavam por trás. Foi nesse momento que a minha vida começou a ser destruída. E as mesmas coisas que aconteceram com meu pai estavam começando a acontecer comigo. Já sabia que eles me monitoravam, mas não sabia que existia uma causa. E não sabia que eles eram o sistema.